Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Arilha e hoje a gente vai falar exatamente sobre quais são as causas da ansiedade. Por isso, é muito legal que você fique comigo até o final, porque ao longo de toda a live a gente vai falar as áreas que estão envolvidas na construção da sua ansiedade. É preciso ser feito uma diferenciação muito importante quando você chega nesse assunto, é você entender que uma coisa é ansiedade e outra coisa muito diferente é transtorno de ansiedade. E cada vez mais as pessoas misturam um termo com o outro, como se os dois fossem sinônimos. Aí você vai falar assim, bom, mas como assim, Roberto? Você não confunde, já está começando a live e você já está fazendo confusão. Não, é muito diferente. Veja, ansiedade é uma emoção. É uma emoção, aliás, muito sofisticada, muito importante para cada um de nós seres humanos, para nós como espécie, e ela é fantástica. E eu vou te explicar por quê. Eu já expliquei na outra live, mas eu vou fazer um resuminho para você entender se você não estava na outra live. E transtorno de ansiedade, isso sim, é o que está se transformando numa epidemia, e esse termo não é um termo bem utilizado ao redor do mundo, o que quer dizer o seguinte, que cada vez tem mais gente ansiosa no mundo, com transtorno de ansiedade, né? Então, vê, a ansiedade é uma emoção humana super sofisticada e importante. E o que é essa ansiedade? Essa ansiedade é uma espécie de simulador que a gente tem de coisas que ainda não existem e que a gente pode imaginar que possam acontecer, e aí a gente toma as providências necessárias nesse sentido, né? E eu dei aqui o exemplo na última live daquela história da cigarra e da formiga, né, que a formiga fica trabalhando, porque ela sabe que vem o inverno, e ela então tem uma ansiedade normal que a movimenta para fazer frente a essa dificuldade, enquanto que a cigarra ficava lá cantando, não tinha ansiedade nenhuma. E quando chegou o frio, aí a ansiedade foi pedir ajuda para a formiga falou assim, não, peraí, parceiro. Aí não, né? Você ficou cantando o verão inteiro e eu fiquei trabalhando e agora você quer vir de boa. Tá, a formiga não foi nem um pouco empática com a cigarra, a gente sabe. Ela ficou só curtindo a musiquinha, né? Teve som ambiente para trabalhar, podia ter deixado a cigarra entrar, não custava nada, né? Mas a ansiedade é mais ou menos isso. Ela faz com que a gente antecipe problemas que ainda não existem, que a gente se preocupe com eles e construa soluções para poder dar conta a hora que eles eventualmente acontecerem. Essa é a grande sacada da ansiedade. E eu também dei o exemplo que você também está cansada de ver, né, se você tem filho, ou se você lembra da sua mãe falando isso para você, se você tem filhos, né, e você deve ter falado já pelo menos uma vez na vida para o seu filho, para sua filha, falar, olha, pega o casaco porque vai esfriar, ou leva o guarda-chuva porque vai chover. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você ficou um pouco ansiosa porque você achou que pode esfriar e isso pode deixar o seu filho, a sua filha doente, resfriado. Então, essa sua ansiedade fez com que você se movimentasse e falasse, olha, pega, leva um casaco, porque depois você pode ficar doente. Então, isso é um nível de ansiedade. Isso faz com que a gente se movimente, isso faz com que a gente seja precavido, tá? Transtorno de ansiedade é outra coisa muito diferente. É quando essa ansiedade positiva, bacana, que funciona como um simulador, como um treino, né? Você antecipa o futuro. Quando isso começa a tomar uma proporção tão grande que acaba fazendo com que você não consiga fazer mais nada, porque ela vai te paralisando. Né? Você fica tão preocupado, tão assustado com o que pode acontecer, que você acaba não fazendo nada. É mais ou menos isso que é um transtorno de ansiedade. Começa a te paralisar, começa
trazer consequências físicas para você, psicológicas, que vão te afetando de uma forma tão completa em todas as áreas da vida, que a qualidade da sua vida vai caindo bruscamente. Bruscamente. Veja qual é a diferença, né, de um do outro. Só que ansiedade é uma emoção. E como todas as emoções que a gente tem uma função importante na nossa história, na nossa vida, como indivíduo, como espécie, mas todas as emoções que a gente tem, se elas passam de um certo nível, se elas começam a ficar muito exageradas, elas começam a ficar prejudiciais também. Não é só com a ansiedade, não é? Então, a ansiedade é legal, mas muita ansiedade vira um transtorno de ansiedade e isso vai te paralisar. Mesma coisa é medo, não é? Quando você tem um medo, isso é muito bom, porque ele te previne, te mantém vivo das coisas que são perigosas, mas se ele transforma em pânico, você não vai a lugar nenhum, porque você, quando está em pânico, você perde a sua capacidade de raciocinar e de trabalhar com as possibilidades que você tem. É a mesma coisa. Tristeza é alguma coisa que faz parte da vida, faz com que você elabore o seu luto, que você veja as coisas que aconteceram, que te levaram para um momento de muita dor, né? A tristeza é aquele momento onde você realiza que você não pode tudo na vida e aquilo que você às vezes queria não acontece. Um exemplo típico, claro, é quando você perde alguém que você ama, um ente querido, e você realiza que por mais que você quisesse aquela pessoa viva, você é impotente diante de uma doença ou diante de um acidente, e você fica triste e você tem que elaborar o seu luto. E esse luto faz com que você amadureça como pessoa. Agora, se a tristeza é muito grande, se a tristeza se alonga por um tempo muito extenso, isso a gente chama de depressão, que da mesma forma vai te levar para um momento, para um lugar onde você não vai conseguir viver a sua vida, né? O amor é a mesma coisa. Quando você vive um amor, você tem um dos sentimentos mais nobres que um ser humano pode ter. Mas este amor, se ele vem muito exagerado, ele começa a descambar para outros quadros que vão te paralisar. Muito amor pode ser, muito amor por alguém pode começar a ter um quadro de uma autoestima muito baixa. Quando você começa a amar alguém mais do que a si mesmo, você pode estar colocando um pé num relacionamento abusivo. Tem aqueles grupos, como, por exemplo, mulheres que amam demais, que lidam com essas situações, não é? Então, toda emoção, todo sentimento que é demais, ele vai para um nível que você tem que cuidar, porque ele começa a atrapalhar a sua vida. Do mesmo jeito é a ansiedade. A ansiedade é importantíssima. Não fale nunca, eu quero acabar com a minha ansiedade, porque você precisa dela para viver bem. Mas você precisa sim cuidar de um eventual transtorno de ansiedade, que é quando a sua ansiedade sai do controle por um motivo ou por outro. Tá certo?